eu convido à frente a magnífica reitora da UNIR, Marcele Regina Nogueira Pereira, que será a moderadora da mesa Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade. Convido o professor Jailson Bittencourt de Andrade, representando a Academia Brasileira de Ciências, ABC. E convido também a professora da UFRJ, a senhora Tatiana Roque. Olá, bom dia para todas, para todos. Uma alegria imensa estar na companhia de vocês essa manhã. Que tenhamos todos, né, um dia de excelente trabalho na companhia de todos vocês. Para mim, que venho de Rondônia, sou do Rio de Janeiro, carioca, mas hoje há mais de quase 10 anos em Rondônia, cuidando lá da nossa Universidade Federal. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje, mediando, moderando a mesa com duas personalidades, pessoas que nos ajudam tanto, o professor Jailson, a professora Tatiane. É muito importante a presença de vocês e para debater um tema que a todos nós impacta, inquieta e que precisamos tanto aprofundar, ciência, tecnologia e suas relações com a sociedade. Então, sem mais delongas, eu vou aproveitar e passo já a palavra para o nosso querido professor Jailson, para que ele possa fazer uso, né, desse espaço e desse tempo. Tem aí 20 minutos, professor, para que você possa fazer uso. Fique à vontade, sentado, em pé, como preferir, para que todo o nosso público possa te assistir. E vamos, então, às discussões, e, no final, faremos aí um debate. Obrigada. Bem, bom dia. É uma grande honra e alegria participar de uma mesa frente aos reitores das universidades, inclusive vendo aqui um amigo e colega de longa data, o Stephen, que já trabalhamos muito juntos em várias frentes, mas gostaria de cumprimentar a todos em nome da professora Marcele Pereira, a magnífica reitora da UNIR, da minha parceira de mesa, a professora Tatiana Roque, da UFRJ, e o Gustavo Balduino, que me fez esse convite gentil de estar aqui. Bom, eu refleti muito sobre como e o que falar para vocês. E aí eu resolvi levantar algumas questões que certamente as senhoras e senhores já conhecem e tecer alguns deles a minha opinião, como eu vejo alguns desses sistemas, né? O primeiro deles é um assunto que já foi resolvido há séculos, mas que foi resgatado recentemente, nos coloca muito, que é a questão da ciência e da religião. Isso tem sido recorrente, inclusive, na mídia. E aí eu aproveito alguns estudos que foram feitos, especialmente por Stephen Jay Gould, mostrando que a ciência se dedica ao mundo empírico e a religião ao mundo moral, que a ciência se interessa pelo tempo e a religião se interessa pela eternidade. A ciência se interessa sobre como funciona o céu e a religião como chegar no céu. Então, os dois são magistérios não interferentes. Quer dizer, qualquer tentativa de unir os dois, nós temos uma visão histórica que mostra que não funciona e que o resultado é terrível. Então, eu sempre gosto de alertar que são magistérios não interferentes e devem ser tratados cada qual no seu local. Tem uma outra questão ainda, né, no começo disso, que é a criação da Royal Society no Reino Unido. Antes disso, lá no século XVII, existia o Invisible College, que era liderado por Sir Isaac Newton, que era ligado à igreja, era ligado à nobreza, e Sir Isaac Newton, um cientista brilhante, ele mandava. A palavra dele era quem valia. E ele teve várias dificuldades com o Hooke, inclusive atribuem a ele ter feito desaparecer o retrato do Hooke da academia. Em 1662 é criado a Royal Society, e com um lema que eu acho que é extremamente importante, nullius in verba, ou seja, nada pela palavra apenas, tem que provar.
Então, isso, a Royal Society não foi a primeira academia de ciências, a primeira foi a Academia de Lince, na Itália, mas o experimentalismo passou a ser uma palavra de ordem. E, nesse caso, eu sempre gosto de destacar que excelência e ética são magistérios interferentes. Você não tem excelência, seja na ciência, seja na tecnologia, no que seja, sem a visão ética. Então, são duas questões introdutórias um pouco do assunto. A outra questão que eu gosto de colocar é que se fala muito, e continua falando nesse momento, que o Brasil não tem estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação. E, na realidade, o Brasil tem uma estratégia de 2016 a 2022 e que foi aprovada por aclamação no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, essa estratégia. E que o título dela é Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social. Então, foi a primeira estratégia que tem junto o desenvolvimento econômico com o social. E, na introdução dela, se fala em combater os desequilíbrios regionais, numa linha. Então, e você vê, são tratados o ambiente social, o ambiente econômico, o ambiente de ciência e tecnologia, sem divisão. Eles são tratados durante todo o processo de uma forma integrada, não é? E nessa linha, eu não vou falar de toda a estratégia, é claro, só para relembrar e destacar para os colegas, é que ele tem os pilares. Os pilares são educação e pesquisa básica, está muito claro. E a educação, em primeiro lugar, e isso foi comparado muito com o vegetal. Quando o vegetal surge, a primeira coisa é a raiz. A raiz é o que fixa o vegetal no solo e pega os nutrientes do solo. Então, essa imagem é a educação. A pesquisa básica é o caule, que é o que surge depois. O caule é quem leva a seiva para o restante do vegetal. Então, isso é a pesquisa básica. Ou seja, inovação e tecnologia são consequências de uma boa educação e de uma boa ciência básica. São as flores, são os frutos, e você só tem flores e frutos se tiver uma raiz e tiver um caule. Então, essa foi a linha geral dessa estratégia, que está em vigor, deveria já termos uma estratégia esse ano pronta, e o desenvolvimento sustentável e socialmente justo do Brasil. Então, isso está em vigor, mas é uma pena que várias pessoas desconheçam. E, no caso nosso, nessa linha, eu gosto de destacar que a geração do conhecimento envolve a pesquisa básica e que o principal financiador da ciência básica é o governo federal. É claro que os governos estaduais entram cada vez mais. Tem fundações como a FAPESP, que São Paulo é a potência que é pela FAPESP, a UFRJ tem trabalhado bastante, mas o principal financiador é o governo federal e, inclusive, as estaduais captam recursos junto do governo federal. Enquanto que a apropriação do conhecimento, que é a pesquisa tecnológica, é o setor privado. Quem tem que financiar isso é o setor privado, porque são resultados de curto prazo, 3 a 5 anos, cada vez se encurta mais isso, e ele pretende se apropriar disso rapidamente. Então, nessa nossa linha, e a inovação, eu já avanço mais um pouco, e a inovação que se discute bastante hoje na realidade, ele é o principal evento da área moderna, muda o padrão de vida na sociedade. Inovação é diferente de invenção. Invenção é fruto do trabalho de um gênio, e que simplesmente descobre alguma coisa. Por exemplo, Santos Dumont, o papel dele era botar algo mais pesado que o ar para voar. Quando ele fez isso, não se conhecia nada de aerodinâmica. Isso foi desenvolvido depois. A mesma coisa a termodinâmica com a máquina a vapor. Então, mas o caso, não. Inovação é essencialmente resultado de colaboração, não de um gênio solitário. Em geral, ocorre em várias partes do mundo, porque sempre tem várias pessoas localizadas naquilo. Resulta de liberdade da democracia. Vocês podem observar que os locais que são mais inovadores, há uma liberdade de pensar e há um ambiente democrático. E isso implica em liberdade de mudar, experimentar, imaginar, investir, falhar. Falhar não é... Ninguém gosta de falhar, mas falhar faz parte da luta e retomar e recomeçar, né? Então, liberdade resulta em prosperidade. Isso eu acho que é um fato muito importante nosso. E eu gosto de fazer uma passagem muito rápida no século XX, especialmente porque nós vamos falar no futuro, e não é fácil falar no futuro. O século XX é um século que começou tarde, começou no fim da Primeira Guerra Mundial, em 17, terminou mais cedo, em 89. E vários aspectos do século XX, eu não vou discutir cada um deles, mas, primeiro, a síntese da amônia por Haber.
O objetivo dele era o esforço de guerra alemão para produzir dinamite. Mas isso resultou em fertilizantes, e que toda a expansão populacional do século XX, de 1,6 bi para 6 bi, uma das questões foi ter mais alimentos em relação a isso. Então, esse foi um resultado da primeira. O resultado da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem vários deles, inclusive as Nações Unidas, mas foi o evento nuclear. Até hoje é preciso se discutir bem se precisava fazer isso com o Japão, como foi feito ou não, mas são questões estratégicas, questões de guerra, mas hoje a medicina nuclear é fundamental. Inclusive é algo que o Brasil tem negligenciado com a parte nuclear, porque nós recebíamos radioisótopos do Canadá, a empresa do Canadá fechou, ela vem agora da Rússia, e quando chega aqui você já perdeu uma parte maior do material do que perdia antes. Mas isso é medicina nuclear. A ida do homem à Lua, que mudou a ciência e mudou tudo, tem pessoas que até hoje perguntam se foi realmente ou não. Numa palestra em Sergipe, uma professora inflamada me disse: eu não acredito que ele foi, qual é a sua opinião? Eu disse: para mim hoje não importa se ele foi ou não foi. O que importa é a consequência. Todas as telecomunicações, todas as viagens espaciais, o James Webb está mostrando aí a importância. Tudo isso começou por aqui. Então, decidir se ele foi ou não, eu acho que cada um é que deve ser, é como acredita em religião. Mas a consequência é muito boa. E a queda do Muro de Berlim que nos juntou. Então, em um século, a população do planeta multiplicou por 4. Em 20 anos, aumentou 2 bilhões. Essa semana ela aumentou 2 bilhões. E a perspectiva de vida mudou de 40 anos para 80 anos. Então, nós multiplicamos por 4 a população do planeta e por 2 a expectativa de vida. E isso foi a ciência, na realidade. As vacinas, antibióticos, medicamentos, fertilizantes, defensivos agrícolas, que tem o lado bom e o lado não bom, o acesso à água potável, o acesso à energia. Então, tem várias situações, mas o que causou esse avanço, na realidade, foi o avanço da ciência, e não ocorreria se não houvesse o avanço da educação, o avanço do ensino, que é a raiz desse sistema inteiro. E aí eu coloco que um dos pontos nossos hoje e no futuro também é a desigualdade. A desigualdade é talvez um dos problemas mais enraizados em nosso país e que precisa ser visto. Se nós olharmos que em Santa Catarina a perspectiva de vida é 79 anos, no Maranhão 71. E quando eu falo isso, e deixo isso aqui escondido, só deixei aberto com os senhores, aí diz: bom, mas Santa Catarina é Santa Catarina, o Maranhão é atrasado, e é isso, é por isso mesmo. Eu digo: não, olha aqui, isso aqui é São Paulo, a cidade de São Paulo. Nos Jardins, a expectativa de vida é quase 82 anos. Na Vila Tiradentes, pertinho dos Jardins, é 60 anos. Então, não é a questão da região do país em que o indivíduo está, é a questão de como é a condição de vida dele, a condição de atenção para a família. Então, desigualdade é um dos maiores desafios no presente e continuará no futuro, esse desafio. Há 50 anos, há 70 anos, nós vimos a Conferência de Estocolmo, depois a Rio 92, depois a Rio mais 20, e foi um processo nesses 70 anos de aperfeiçoamento, que não vou tocar cada um desses aspectos para os senhores. Isso resultou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda para o planeta e para as pessoas, é uma agenda que só funcionará através de parcerias, é uma agenda que envolve prosperidade e paz. E esse binômio prosperidade e paz está bem destacado nas várias discussões. Não haverá paz sem prosperidade. E não haverá prosperidade sem paz. Então, são sistemas que são binômios, não são isolados. Então, e esse é o nosso grande desafio, e que estão correndo várias discussões. Hoje nós estamos na COP27, se acompanhando online, em tempo real, que começou há 70 anos atrás, em Estocolmo. Então, nessa linha, foi firmada uma visão na ONU, nas discussões sobre a década da ciência oceânica, que se teria um planeta e um oceano. E isso foi em 87, ficou muito bem discutido em Nova York, depois em Paris. Os indianos reclamaram um pouco, diziam que queriam se apropriar do Oceano Índico, mas é um planeta e um oceano porque eles estão todos interligados. E, na sequência, surgiu uma outra ideia, que é o One Health, ou seja, a saúde única, ou seja, a saúde dos animais, a saúde das pessoas, a saúde das florestas. E isso nós
temos destacado muito a inspiração do Davi Copenaua Yanomami, que hoje, inclusive, entre outras coisas, está na Comissão de Transição, escreveu um livro, A Queda do Céu, com Bruce Albert. O livro está virando filme, e a visão dele é que se tirar a floresta, o céu cai. Porque quando ele olha para cima, que termina de ver a floresta é o céu. Então, quem segura a floresta, o papel da floresta é segurar o céu. Se tirar a floresta, o céu cai. E a outra ideia dele é que, quando o mundo foi criado, a Chauara foi enterrada. E que hoje cavam a terra e liberam a Chauara. E a Chauara é a mãe de todos os males. Então, e essa é uma das questões nossas do presente e do futuro. E certamente que a educação, vocês vão ver, tem um papel importante. E nesse slide, eu gostaria de destacar que a virada desse século, começo desse século, teve duas coisas importantes. O livro do Edward Wilson, que não é esse Wilson, é um colega meu que fez essa figura, Consciência, em que Edward Wilson mostrava e mostra que química, física, matemática e biologia, os grandes desafios não estavam no núcleo duro delas, mas sim nas interfaces. As interfaces eram que estariam os maiores desafios. E 2 anos depois surgiu a convergência tecnológica, em que mostrava que nós tínhamos avançado bastante e que agora isso estaria integrado à nanotecnologia, os átomos, a biotecnologia, os genes, a tecnologia de informação, os bits e a tecnologia cognitiva, os neurônios. Nós estaríamos manejando os menores sistemas, os sistemas mais básicos de átomos, neurônios, genes e, na parte computacional, os bits. E daí surge a ideia de educação no topo disso tudo, e que, a partir de educação, se teria sustentabilidade com interdisciplinaridade e com educação. Então, isso foi o que entrou na virada desse século e que guiou muitas das pessoas. E chama bastante a atenção nossa é que a natureza, a escala de tempo da natureza é de bilhões. Das células procarióticas para as eucarióticas foi 1 bilhão de anos. Para o sistema multicelular nosso foi mais 1 bilhão de anos. Se nós olharmos que em 2013 o Obama era presidente dos Estados Unidos e lançou o programa Cérebro, tentando distinguir áreas do cérebro e como se poderia manejar isso, o ano atrasado, a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna ganharam o prêmio Nobel com o CRISPR manejando o DNA na realidade. Então, fazendo coisas que não se imaginava que conseguiriam fazer em tão pouco tempo. Então, o avanço da ciência, nesse sentido, ele não tem limites e não obedece à escala da natureza. É como o próprio sistema computacional, se nós olharmos, há 3 anos, a McKinsey fez uma previsão de que, dentro de pouco tempo, se teria os computadores quânticos. Hoje já se tem os simuladores, ainda não tem os computadores, e que isso mudaria todo o sistema, inclusive a parte química, que os fenômenos são quânticos e tudo que usasse química, isso entraria num sistema totalmente revolucionário. Então, a ideia é que dentro de pouco tempo, isso funcionando, você poderá desenhar uma molécula, simular essa molécula num sistema de computação quântica e colocá-la no mercado sem precisar de testes em pessoas e testes em animais, porque ele conseguirá olhar todos em sistemas tridimensionais, todas as iterações. Então, eu diria que esse é a computação do futuro e que, certamente, essa computação revolucionará nosso sistema educacional. Como os microcomputadores, que nós passamos a ter dos anos 70, 80, revolucionaram até hoje e produzem uma revolução extremamente grande, né? Então, isso será um ponto à frente. Uma das visões, isso é um slide de uma palestra do Peter Diamandis, em que ele mostrava que o acesso à internet estaria aumentando e que, dentro de pouco tempo, as pessoas se comunicariam sem precisar da internet, simplesmente usando ondas cerebrais e se conectando. Uma vez, na Vila de Pescadores de Caixa Pregos, que eu frequento há muito tempo, que tenho muitos amigos, aí comentando, falando na internet, eu falei disso. Aí eu disse, professor, de jeito nenhum, não deixe isso ir para frente, não. Eu não quero que minha esposa saiba o que é que eu ando pensando. Então, mas é um pouco a percepção de cada um em relação a isso, né? Então, mas não sei em quanto tempo, mas certamente, no livro Previsões, que marcou a virada do século, teve um cientista que estava tentando implantar um chip na cabeça dele e uma da esposa, exatamente para os dois se comunicarem sem precisar de telefone, né? Que é uma outra visão.
E ainda do Peter Diamandis, ele coloca que em 2036 os tratamentos de longevidade vão estender a vida humana em 30 a 40 anos de idade. Eu acho ótimo, espero que depois aumente mais de 40 ainda. E que em 38 a vida cotidiana será irreconhecível pela realidade aumentada e pela inteligência artificial. E o gozado é que muitas dessas coisas já estão acontecendo. Se vocês observarem, isso aqui foi um prêmio na Universidade de Stanford, no Centro para o Desenvolvimento Global. A Ana Queiroz, que é uma pós-doc brasileira que está lá, foi que ganhou o prêmio com essa foto. E essa é uma Yanomami, que está nessa foto. E é um projeto muito forte deles. Ele diz que essa foto mostra uma jovem, não é, do estudante do ensino médio, e eles têm cerca de 12 mil estudantes de high school trabalhando nisso. Ou seja, a realidade aumentada, no fundo, já é uma realidade. E certamente o impacto disso em nosso sistema educacional será bastante grande. Por exemplo, nós temos uma professora, Ingrid Winkler, no Senai Cimatec, que ela trabalha com isso, já usa a realidade aumentada, e o que ela diz é que é mais do que você vê, você consegue tocar, você consegue, como se estivesse tocando as pessoas, você consegue interagir de uma forma melhor. Então, isso está começando. Esses óculos são muito pesados, que fica no rosto das pessoas. O sistema é grande, como eram os computadores no passado. Então, tudo isso está começando. Mas a nossa educação no futuro, certamente, esse será também um dos aspectos a ser considerados. Porque isso vai além das videoconferências que nós tivemos nesse período de pandemia. É uma interação muito mais efetiva, não é? Então, imaginando o futuro, que a gente não projeta e caminhando para o final, eu acho que alguns temas que eu gostaria só de, com ousadia, de chamar um pouco a atenção vocês, é que nós estamos no dinômio, vida sadia e morte. A ideia é que é acabar com a morte. Você cada vez estendendo mais a vida até num ponto que ela vá ao máximo possível, né? Eu estou torcendo para que isso ocorra rápido, né? Mais rápido possível. A substituição dos fármacos por sistemas interativos. Hoje, a própria pandemia mostrou uma série de desenvolvimentos, acelerou em 2 anos nesse sentido. A conexão do mundo físico com o mundo virtual. Em vários momentos, mostrei que isso ainda é muito devagar, mas está ocorrendo e está caminhando. O cérebro e o computador, que é o principal sistema, como acoplar o sistema do cérebro ao computador, que vai ao mundo físico e ao mundo virtual, né? Captura e transmissão de energia. E Valdem, desculpe estar entrando, mas a transmissão de energia é um dos grandes desafios, porque você perde no mínimo 30% na transmissão por efeito corona. Então, não é só otimizar, mas transmitir. E a prosperidade com a sustentabilidade, que é a visão da Agenda 2030. Você só tem prosperidade com sustentabilidade e vice-versa. E concluindo, eu me imagino que nós precisaríamos muito, cada vez mais, priorizar e tocar nos estudantes, porque nós estamos numa transição da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0. A 5.0 é uma sociedade mais informativa, mais conectada, mais inteligente e mais velha, porque 30% da população do Japão são de jovens de 65 anos, e isso está aumentando. Então, esse é um desafio grande nessa transição. Então, em que precisaríamos destacar muito o pensamento crítico nos nossos estudantes e professores, a comunicação, a cooperação, a criatividade, mais do que a memória, a ética, eu acho fundamental, e o humanismo. A ética e o humanismo desse século são extremamente fundamentais e que precisamos estimular. E, do outro lado, aprender coisas novas, preservar o equilíbrio frente ao novo. Quantas pessoas mantêm uma posição equilibrada quando surge algo novo? E que é extremamente importante, o estilo de vida sustentável, o respeito à diversidade. O mundo é diverso e o Brasil é muito mais diverso do que se olhar a média do mundo. É um país extremamente diverso e que precisa respeitar a diversidade. E nessa linha, nós precisamos que as pessoas tenham uma capacidade de se reinventar. Isso precisaria ser estimulado e de se reinventar várias vezes. Não é reinventar uma vez ou não, é reinventar várias vezes, porque o sistema, a fronteira do conhecimento, se move muito rapidamente.
Então, eu diria que é preciso, pois, educar para inovar e inovar para educar. Isso não basta educar para inovar, precisa inovar para educar, e eu acho que esse é o desafio que vocês estão discutindo aqui esses dias e que eu acho que certamente sairão boas ideias. Então, eu não sei se Chaplin e Einstein tiveram esse diálogo, não tenho certeza, mas se não tiveram, deveriam ter tido. Einstein teria dito a Chaplin: o que mais admiro na sua arte é que você não diz uma palavra e o mundo inteiro te entende. E Chaplin teria dito a Einstein: mas a sua glória é ainda maior, pois o mundo inteiro te admira sem entender o que você diz. E isso é uma... Obrigado pela atenção. Eu espero que tenham entendido o que eu disse, e aquela imagem do Senai Cimatec, que na próxima quinta-feira vamos ter uma reunião da MEI com o CNPq, com vários sistemas, que vai se discutir bastante a parte de ciência, tecnologia e o futuro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Uma honra e um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigada, professor Jailson. Uma alegria sempre te ouvir, renovador, não é? Esperançoso, alegre, dinâmico, pautado na vida, porque eu acho que é um dos pressupostos básicos para toda a nossa discussão, né? Para a vida, a ciência que não serve para a vida, não serve para nada. Né? Então, acho que isso é fundamental. Muito obrigada, querido. Bom, também passo já a palavra para a Tatiana Roque, para que você possa aí fazer uso do espaço, como achar melhor. Obrigada pela sua presença mais uma vez, Tatiana. Gente, muito obrigada, bom dia. Primeiro, aqui agradecendo a Marcele, nossa reitora aqui, que está mediando essa mesa. Eu queria agradecer todos os reitores, reitoras presentes e todo o público também. Também agradecer o convite do Ricardo, nosso presidente que está aqui, e a presença da minha querida reitora, Denise. Então, em nome deles, agradeço a todos vocês e ao convite para estar aqui também nesse debate tão honroso, ao lado do Jailson também, que é uma honra. Então, gente, mas, ao mesmo tempo, agradeço e já me desculpo por trazer um assunto meio chato, que a gente acha que é página virada, mas eu vou mostrar para vocês que não, que a gente ainda vai precisar enfrentar esse assunto aí durante algum tempo. Eu tenho trabalhado bastante sobre essa questão do negacionismo e acho que esse tema, sobre a relação entre ciência e sociedade, a gente precisa enfrentar de uma maneira mais aprofundada, com melhores diagnósticos, para a gente conseguir também traçar melhores saídas para esse problema. Esse problema, que a gente acha que é um problema local, às vezes, e que agora talvez a gente já tenha vencido, por que eu digo que não é um problema tão fácil de ser vencido? Porque ele não é um problema local, ele é um problema global. E aí, por exemplo, os protestos anti-vacina, por exemplo, rodaram o mundo. Esse é um protesto na Áustria, teve protesto na França, na Bélgica, em locais com outro grau de escolaridade, que a gente costuma considerar que são países que se preocupam com a educação, que têm um grau de escolaridade mais elevado, e esses problemas continuaram sendo problemas graves. Então, talvez essa questão do negacionismo, que a gente também chama de desinformação, pós-verdade, depois eu posso falar um pouquinho dessas diferenças, ele é, talvez, não um problema devido à ignorância, à falta de conhecimento, à falta de informação, e sim um sintoma de um problema mais profundo, que é um problema que vários pesquisadores já estão abordando, que seria uma crise de confiança na ciência. Essa crise de confiança na ciência não quer dizer que as pessoas sejam anti-ciência, mas quer dizer que algumas áreas da ciência se tornaram áreas de atrito entre ciência e sociedade. E as pesquisas sobre percepção pública da ciência mostram isso. Essa é uma pesquisa, por exemplo, feita ao redor do mundo. É interessante comparar os diferentes países. O Brasil aqui é um país com confiança média, de baixa para média na ciência. A confiança na ciência não é necessariamente medida por perguntas diretas, eu vou falar um pouquinho disso, mas essas pesquisas nos permitem concluir algumas coisas sobre essa questão da crise de confiança na ciência. Primeiro, que há uma heterogeneidade do ceticismo científico e diferentes preditores, ou seja, cada tipo de negacionismo, negacionismo da vacina, negacionismo climático, negacionismo de medicamentos, alimentação, cada um tem um preditor diferente. E
Essas pesquisas desafiam a noção generalizada que a gente tem de que o ceticismo científico resultaria da falta de conhecimento. Não é assim. Talvez o único caso em que ele realmente resulta da falta de conhecimento é o caso dos organismos geneticamente modificados. Nos outros, não. Eles resultam de outros fatores que são correlacionados com a crise de confiança na ciência, que seria, por exemplo, a espiritualidade, a ideologia, as crenças políticas e etc. Então, não basta abordar os déficits de informação para combater o ceticismo científico, como normalmente a gente diz, né? Temos que educar melhor, temos que aumentar o acesso à informação, temos que fazer divulgação científica. Tudo isso a gente tem que fazer, é muito importante, mas não é suficiente, infelizmente, né? Então, a gente tem algumas pesquisas mostrando como essa questão da crise de confiança da ciência aparece, e eu acho, né, como sempre, interessante a gente comparar diferentes localidades do mundo. O Brasil está aqui, nos países de renda média para alta, em que 54% das pessoas têm uma confiança média na ciência. E essas pesquisas, gente, elas também são interessantes porque não se trata de perguntar diretamente para as pessoas: você acredita na ciência? Você acredita nos cientistas? Essa é uma pergunta que ela torna a resposta enviesada. As pessoas tendem a dizer sim, sim, acredito. Mas não é bem assim. Na verdade, essas pesquisas elas criam um índice de confiança na ciência a partir de uma série de preditores, como, por exemplo, você acha que a ciência beneficia você e pessoas como você onde você vive? E aqui a América do Sul aparece como um dos países em que o número de pessoas que dizem que não é bastante relevante. 39% dizem que não. A maioria diz que sim, mas 39% é muita gente que acha que a ciência é importante, acredita nos cientistas, mas não vê os benefícios diretos da ciência nas suas vidas. E aqui já se abre um caminho para essa questão da confiança. Outra pergunta que é usada nesse índice é: você acha que a tecnologia vai aumentar ou diminuir o número de empregos na sua região? Diminuir. E é claro que isso interfere também em como as pessoas enxergam o benefício da ciência nas suas vidas. Esses números, ainda bem, mudaram depois da pandemia. Essa pesquisa foi refeita depois da pandemia e os números melhoraram. A confiança nos cientistas aumentou em muitos países. O Brasil tem um fenômeno engraçado aqui, engraçado não, mas bom, a gente entende, né? Que a relação entre a confiança no governo e a confiança na ciência, ela não é linear como na maioria dos países. As pessoas confiam mais do governo, aqui, 40%, do que acham que o governo se baseia na ciência. Olha que estranho, as pessoas confiam no governo atual, né? Mesmo achando que esse governo não se baseia na ciência. Que é um número, né, que diz muita coisa. Pois é. Nós temos também várias pesquisas nacionais de percepção pública, né? Tem essa pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu espero que o Brasil volte a fazer, porque é uma pesquisa muito boa, que ela permite ver a evolução desses dados de confiança na ciência. E a gente tem aqui uma confirmação desse início de uma questão sobre a confiança na ciência que diz respeito a como as pessoas enxergam os benefícios da ciência nas suas vidas. Vejam só, em 2015... 54% das pessoas dizia: eu vejo só benefícios da ciência. Agora, só benefícios caiu para 27% em 2019. E aqui aumentou o número de pessoas que dizem que veem mais benefícios do que malefícios. Continua sendo uma visão positiva, mas não é tão peremptória. Tem alguma coisa aí, né? E a gente sabe que a questão da hesitação é uma questão muito importante sobre confiança na ciência. O pessoal que estuda confiança nas vacinas sabe disso, né? Tem lá os 5 6 que dizem respeito justamente a esse fenômeno da hesitação. A gente está, eu diria, nesse momento de hesitação. Mas não é um momento de hesitação sobre a ciência como um todo, e sim sobre algumas áreas da ciência que têm um impacto mais direto em políticas e em políticas públicas. E quais são essas áreas? Isso aí é a tese da crise dos experts, né? Da crise dos experts, que, por exemplo, esse sociólogo da ciência desenvolve. E o que se diz aqui é o seguinte, que algumas áreas
trazem um atrito maior, uma relação mais intrínseca entre ciência e sociedade, e são justamente essas áreas que são mais visadas pelos movimentos negacionistas. Essas áreas são a questão do trabalho, das novas tecnologias, que é uma questão que gera muita apreensão, como eu mostrei aqui para vocês. A questão da comunicação e das redes sociais, o ódio, né, se despertado nas redes sociais. A questão da saúde e da alimentação, em que a pesquisa científica serve de base a recomendações, regulamentações, políticas públicas. A gente viu agora na pandemia, teve a questão da vacina, mas teve a questão também do tal do tratamento precoce, que foi um dos fenômenos mais graves no Brasil como política pública durante a pandemia, né? E a questão do meio ambiente, do clima, né? Aqui, em que também a ciência e a tecnologia entram, depois eu vou mostrar um pouquinho melhor, entram em atrito, muitas vezes, com as decisões políticas, né? Então, gente, isso aqui eu acho que nos ajuda a explicar um fenômeno que, às vezes, nos assusta, e que, na pandemia, eu acho que ele se tornou muito relevante, que é o fato de que o negacionismo não se apresenta necessariamente como um movimento anti-ciência. Ele se apresenta como um movimento de tentativa de apropriação desse lugar da ciência para um projeto político. A gente fez uma pesquisa no Fórum de Ciência e Cultura, quando eu estava coordenando o Fórum de Ciência e Cultura, sobre o tal do tratamento precoce. Ainda bem que, no Brasil, as vacinas têm uma longa tradição e a confiança nas vacinas permaneceram altas, mesmo com a atuação dos movimentos negacionistas. No entanto, o tratamento precoce ele foi largamente utilizado, receitado por pessoas com um nível superior, que são os médicos. A gente sabe que é muito difícil passar numa faculdade de medicina. Então, não tem nada de ignorância, tem outra coisa aí. Por isso, ele foi largamente utilizado. Quando a gente fez essa pesquisa, a gente baixou todos os vídeos no YouTube e assistiu todos os vídeos que tiveram uma grande visualização. O argumento é completamente uma tentativa de mimetizar o argumento científico. Ele não é um argumento anti-ciência. Eles usam gráficos, usam números, citam papers, né? Papers em revistas, obviamente, que são revistas espúrias, que não são revistas reconhecidas. Mas não se trata de uma posição anticientífica no sentido de dizer que a ciência não tem valor. Se trata de um movimento, obviamente, anticientífico, mas uma tentativa de apropriação do lugar de prestígio e de legitimidade da ciência para veicular um projeto político ideológico. Então, é nesse sentido que eu diria que o negacionismo ele é não uma manifestação de ignorância ou falta de informação apenas, ainda que isso também possa ter um papel, mas é, sobretudo, uma arma de um projeto político que tem tido enorme repercussão ao redor do mundo e, no Brasil, chegou ao seu estágio mais avançado, né, que eu espero que agora a gente esteja revertendo esse momento, mas para a gente ver como é perigoso, porque é justamente um projeto político que tem no negacionismo uma das suas ferramentas fundamentais. Bom, aí eu mostro um pouco, eu tenho esse livro, né, O Dia em que Voltamos de Marte, fazendo aqui um jabazinho, e eu mostro um pouco no livro como, em diferentes momentos históricos, as estratégias para se conquistar a confiança na ciência foram múltiplas e envolveram uma série de artifícios, né, uma série de criações institucionais, conceituais, editoriais. Então, no século... Vou passar aqui muito rápido essa parte, porque eu falo de 3 séculos. Né? Não são 3 séculos de história da ciência, são 3 séculos de como a ciência conquistou o público, conquistou a sociedade, passando por crises e retomadas. E eu acho que a gente está num momento de uma crise em que a gente precisa de novos caminhos para conquistar essa confiança. Né? Então, a história é sempre uma boa conselheira, né, para a gente começar. Então, no século XVIII, né, o século do Iluminismo, o século das grandes criações científicas, isso dá, inclusive, do modo como a política utilizou também esse papel dos cientistas para fazer transformações sociais muito profundas, como o fim do absolutismo, a Revolução Francesa, etc. Nesse momento, a confiança na ciência ela foi
claro que em alguns países, mais do que outros, mas ela foi conquistada por uma série de iniciativas, como a criação institucional das grandes escolas, para formar professores, para formar quadros de Estado, como a gente tem até hoje na França, né, instituições que foram criadas depois da Revolução Francesa com esse objetivo, a Escola Politécnica, a Escola Normal. Iniciativas editoriais que tentavam organizar aquele caos de opiniões da época, né, como a grande enciclopédia de Diderot e d'Alembert, e iniciativas de divulgação científica que tentavam tirar a produção científica dos muros da universidade e colocá-la em salões, cafés, etc., né, como a gente sabe que foi um hábito muito forte, pelo menos entre a burguesia, nesse momento, no século XVIII. Depois, no século XIX, a mesma coisa, né? Com a expansão, o comércio internacional, a gente teve as grandes exposições que tentavam veicular uma visão de que a ciência e a tecnologia seriam úteis a um novo projeto de sociedade, e esse projeto de sociedade tinha uma instituição de Estado, que era uma instituição de divulgação científica, de produção de novas tecnologias e de afirmação da visão pública da ciência, que era o Observatório Astronômico. Não é à toa que, no século XIX, os observatórios astronômicos foram as grandes instituições nacionais em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. O nosso observatório é do século XIX. Então, a gente tinha essa necessidade das medidas da Terra, da observação do céu, da hora certa, da unificação da hora. Não à toa, a unificação da hora se deu a partir do Observatório de Greenwich, né, mostrando o poder nacional da Inglaterra nesse momento do que a gente chama da primeira globalização, né, na segunda metade do século XIX. Depois, no século XX, né, o Jailson citou aqui esse momento do século XX, mas no século XX a gente teve uma grande crise de confiança na ciência, justamente por causa da bomba atômica. O próprio Einstein veio a público se arrepender, né, dizer que se arrependeu de ter aconselhado Franklin Roosevelt a produzir uma bomba que estava trazendo riscos à própria existência e permanência da humanidade sobre o planeta. Né? Depois, essa retomada ela veio com a corrida espacial. Foi durante a corrida espacial que uma série de iniciativas que tinham intencionalmente o objetivo de reconquistar a confiança da população na ciência tiveram lugar, se desenvolveram, começando aí com o Sputnik, né? A União Soviética saiu na frente, e depois os Estados Unidos correram atrás e conseguiram retomar esse pioneirismo com o pouso na Lua, né, do primeiro homem pousando na Lua, que foi um grande acontecimento, televisionado, celebrado e etc. E teve como objetivo explícito, nos discursos de Kennedy, reconquistar a confiança da população na ciência, né, e na tecnologia, que tinha sido abalada desde a bomba atômica. As pessoas estavam nesse momento de hesitação. Só que aí a gente tem uma pergunta, porque esse aí, gente, é um dos focos muito paradigmáticos do negacionismo. Não sei se vocês já viram os vídeos dizendo que é mentira que o homem foi à Lua, que é uma produção de Hollywood. Tem. E eles têm milhões de visualizações. Tem verdadeiras seitas defendendo essas teorias, né? Tem livros, eles têm uma série de instituições também que eles vão criando para disseminar essas teorias conspiratórias. E aí, eles partem de uma pergunta, porque eu vou falar um pouquinho mais disso, mas o negacionismo ele tem sempre uma estratégia que é bastante eficaz. Tem alguma coisa sempre de um ponto de partida em que há uma pergunta que pode ser pertinente. Só que, obviamente, a resposta ela é completamente, né, enviesada. Mas a pergunta é qual? Por que nunca mais o homem foi à Lua desde 72? Foi a primeira vez em 69, parou em 72. Falou, se ele foi à Lua mesmo, devia estar indo até hoje. Né? Por que em 72 nunca mais foi? Né? Exatamente. Bom, e aí tem, eu acho que é uma pergunta que merece ser respondida, e é claro que a resposta ela é muito mais prosaica, né? É simplesmente porque, com o fim da Guerra Fria, deixou de ser interessante esse investimento tão gigantesco que era feito na corrida espacial. Né? E aí tem alguns
alguns acontecimentos políticos que normalmente a gente não associa à corrida espacial, mas foram muito importantes para um novo rumo da corrida espacial naquele momento, que foram os protestos pelos direitos civis nos Estados Unidos. No dia do lançamento de Apollo 11, acho que aqui talvez pouca gente tenha ouvido falar disso, houve um protesto dos negros americanos no campo de lançamento de Apollo 11, que chegaram lá com mulas e com aquele movimento que estava super forte desde Martin Luther King, dizendo: nós queremos esse dinheiro para combater a pobreza e a fome, e não para levar o homem à Lua. Então, aí está um pouco a chave, né? Porque investimento é decidido pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional é eleito, e a opinião pública, quando perguntada, a gente vê pesquisas da época, dizia o quê? Preferimos não. Preferimos que esse dinheiro seja usado para combater a pobreza, para coisas que vão melhorar a vida da população, trazer benefícios, como eu falei lá no início, diretos para a população. Né? Então, isso levou a própria NASA a inverter a direção das suas pesquisas espaciais. Foi aí que surgiu as ciências do sistema Terra, né? Inclusive o artigo do historiador da ciência, que eu uso bastante no meu livro, chamado Eric Conway, se chama Down to Earth, né? Quer dizer o quê? Ao invés de olhar para o espaço, olhar para a Terra, com os pés no chão. Down to Earth tem esse duplo sentido, né? Botar os pés no chão e olhar para a Terra. Por isso que meu livro se chama O Dia em que Voltamos de Marte. Né? E, a partir daí, surgem as ciências do sistema Terra, que descobrem o aquecimento global. Né? Então, gente, toda essa reviravolta, né, da história de como a ciência foi utilizada para conquistar a confiança para o público, ela chega realmente em um momento crítico. Em um momento crítico porque esse resultado era um pouco inesperado e ele é grave demais. Ele é grave demais. Né? E as soluções de lá para cá, tanto é que de lá para cá, as soluções não foram nem um pouco próximas daquilo que a gente precisava que fossem. Né? O Jailson citou aqui a Eco 92, Estocolmo, etc. Da Eco 92 para cá, o que aconteceu? Retrocesso. Eu fui na Eco 92, parecia que o mundo ia mudar amanhã, era uma revolução, uma coisa linda, de esperança, todo mundo concordando que era preciso combater o aquecimento global. E de lá para cá, a gente retrocedeu. E uma das armas para esse retrocesso foi justamente o negacionismo climático. E o negacionismo climático, gente, ele tem uma estratégia, por isso que eu digo que o negacionismo climático é, de certa forma, o pai de todos os negacionismos. O negacionismo climático ele foi fomentado em meados dos anos 90 por empresas de petróleo interessadas em minar o consenso sobre o aquecimento global, porque sabiam que ia afetar seus interesses. Isso está comprovado, tem uma CPI no Congresso dos Estados Unidos, embasada nesse livro, né, da Naomi Oreskes e do Eric Conway. Só que a estratégia do negacionismo climático é muito sofisticada. E ela é reutilizada em várias formas de negacionismo, se a gente for olhar bem. Qual é? Não é, diante de um consenso científico, dizer os cientistas estão errados, eles não disseram isso. Não. É semear a dúvida. Ou seja, diante de um consenso científico, tentar fazer parecer que há, na verdade, uma polêmica, uma controvérsia. E assim se inocula a dúvida nos consensos científicos, que a gente sabe que procedem por incremento gradativo do consenso, por estratégias de legitimação e de verificação que vão aumentando o consenso. Né? E aqui o que eles fazem? Eles dizem, não há consenso. E como eles fazem isso? Primeiro, criaram think tanks, instituições privadas que funcionam fora dos grandes órgãos públicos e das universidades que produzem ciência. Nesses think tanks, treinaram especialistas em semear a dúvida. Esses especialistas treinados nos think tanks, o que eles faziam? Eles iam para os programas de televisão como o outro lado. E aí a gente chega numa coisa difícil. Tem dois lados na ciência? Não tem, mas é difícil dizer que não tem, porque dois lados parece mais democrático. Né? Então, a economia moral da dúvida ela é, de certa forma, superior à economia moral da certeza. E é assim que eles vão inoculando a dúvida em uma série de consensos. Se a gente olhar
o tal do tratamento precoce, que eu assisti todos os vídeos. Podem me dar os seus pêsames para mim, né? Mas assisti os vídeos, eles dizem, não tem prova de que funciona, mas também não tem prova de que não funciona. Na dúvida, tome. É exatamente esse o argumento. Mesma coisa para a Lua. Assistam os vídeos dizendo que é uma conspiração. Eles dizem, pode ser que o homem tenha ido na Lua, mas também pode ser que não. Há uma dúvida, há uma controvérsia. Vamos ouvir os dois lados. Isso aí é para tudo. Todos os negacionismos funcionam assim, se vocês olharem bem o argumento. E é por isso que eles vão pegando, que eles vão conquistando, que eles vão ampliando as suas garras na sociedade. Então, isso vai mudando, né? Aí a dúvida. Isso vai mudando o ecossistema intelectual em que se produzem agendas públicas, em que se tomam decisões políticas, em áreas-chave em que essa interseção entre ciência e política se tornou muito mais importante, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que são as áreas que eu citei aqui. A saúde, a Organização Mundial da Saúde, foi criada em 1948, justamente nesse período. O clima, o IPCC, foi criado em 1988. A própria ONU é desse período. E a área de alimentação, em que cientistas são perseguidos, têm que sair do país porque contrariam interesses na área de alimentação, e vão surgindo esses think tanks privados tentando deturpar o consenso científico. Hoje existem muitos, a gente tem que ficar bem atento a isso, existem muitos. Né? E é claro que, diante disso, gente, a gente tem que pensar qual é o nosso papel na universidade. E esse papel muda. Né? E esse papel está em xeque. E eu acho que, além de educação, divulgação e melhorar a comunicação científica, que é essencial, tem uma série de outros caminhos que a gente precisa pensar. Eu diria que tem 3 caminhos para essa questão da restauração da confiança na ciência. O primeiro é a questão da diversidade. A gente sabe que o consenso científico ele avança por estratégias de legitimação, de verificação, que são, sim, mais rigorosos e mais robustos. Por quê? Porque são verificados por uma comunidade muito ampla. E quanto mais diversa for essa comunidade, maior a confiança na ciência. Essa é justamente a tese desse livro, da Naomi Oreskes, que tem esse título sugestivo, Por que confiar na ciência? Algo que antigamente a gente nem perguntava, mas agora a gente precisa perguntar e precisa responder. Esse caminho da diversidade, a gente está bem encaminhado nas universidades brasileiras, principalmente com o Reúne, com as cotas. Eu espero que agora a gente consiga aprofundar e sustentar essa política diferente dos últimos anos. Né? Então, isso eu acho que a gente está bem encaminhado. Agora, tem outros 2 caminhos que talvez a gente ainda precise inovar mais. Né? Inovar sempre na educação, como disse o Jailson, que eu concordo. Então, essa mesma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia que eu citei aqui, mostra um enorme interesse da população brasileira por participar das decisões sobre os rumos da ciência. Olhem que boa notícia. Está lá, na pesquisa, vejam só. Aqui, a população, esse azulzinho aqui, ó, a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Olhem aqui, concordo totalmente, 52,8%. É uma coisa difícil de fazer, mas as pessoas querem participar dessa decisão. Outra coisa é necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos decorrentes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos? Olha aqui, concordo totalmente, 55%. Já existem hoje algumas estratégias de participação, de deliberação em decisões científicas, principalmente nessas áreas-chave de maior atrito entre ciência e sociedade. Por exemplo, no caso da edição do genoma. Né, tem um artigo na Science, inclusive alguns pesquisadores brasileiros assinam, que mostra como estratégias de deliberação podem ser interessantes para que as pessoas se sintam participando de questões que dizem respeito a problemas éticos profundos, como a edição do genoma. Na França, teve a Convenção Cidadã do Clima, que eu acho que foi uma experiência interessante de formação e de participação de cidadãos comuns na deliberação sobre a agenda do clima. Então, tudo isso eu acho que as nossas universidades podem pensar. O que são esses organismos aqui que estão
entre governos, parlamentos, cúpulas, expertise e participação cidadã e instituições científicas, universidades. Aqui no meio se dá a tomada de decisão que leva em conta a ciência, política e expertise. Em todas essas áreas que eu citei, que são áreas-chave de relação entre ciência e sociedade, de ciência e política, e eu acho que são lugares em que as nossas universidades podem avançar mais, criar mais instituições com esse perfil, né? Órgãos, porque a gente tem credibilidade para isso, a gente tem legitimidade. Se a gente não entrar nisso, os think tanks privados vão dominar essa agenda. Eles já estão começando. A gente tem que ficar muito de olho, né? Tem vários já, vários. Então, eu acho que a gente precisa entrar por aí. E a terceira coisa é uma formação mais conectada aos grandes desafios do presente. No caso das novas tecnologias, eu acho que a gente falou muito aqui, mas eu queria adicionar a questão do clima. Eu acho que a educação climática é uma das grandes agendas. Eu publiquei um artigo hoje mesmo na Folha de São Paulo sobre isso. É uma das grandes agendas desse momento. A ONU, a Unesco, a Unicef já estão todas empenhadas, e eu acho que a gente também precisa incorporar urgentemente essa agenda climática nas universidades para formar nossos alunos, não só para trabalhar sobre isso, mas para agir sobre isso, porque a gente sabe que é uma questão mais do que urgente. É isso, gente. Obrigada. Bom, obrigada. Obrigada, professora Tatiana, pela sua fala, pela explanação, pelas questões. É um desafio imenso, né? Fazer a moderação de uma mesa tão diversa e com questões tão contemporâneas e tão impactantes e que acabam, de uma forma ou de outra, inquietando a todos nós, não é? Mas eu acho que, nesse contexto, nunca foi tão necessário falar de extensão. Nunca foi tão importante para as nossas instituições fortalecer o campo e a prática e a reflexão sobre extensão. Nós sabemos a importância disso para as nossas universidades e sabemos também as dificuldades que temos enfrentado para colocar esse tema numa agenda pública de priorização institucional. Quantos de nós aqui hoje, né, nessa sala, recebemos os nossos pró-reitores de extensão, as nossas comunidades acadêmicas com projetos incríveis, brilhantes, interessantíssimos, de relevante impacto social? E quantos de nós sabemos que as respostas, às vezes, que damos não tem orçamento, não tem recurso, a gente tira daqui, coloca ali, incentiva aqui, mas sem recurso expressivo e sem política pública para as nossas universidades investirem em extensão, esses abismos, professores, continuarão existindo. Porque hoje o mais importante no conjunto das nossas preocupações é sairmos, por exemplo, de um encontro como esse, que discute futuro, pensando que dos pilares institucionais que temos hoje, ensino, pesquisa e extensão, precisa ser colocada na nossa agenda de prioridades. Nós não podemos mais relevar e entender como algo plausível e possível essa ausência de investimentos com relação à extensão nas nossas universidades. Nós sabemos, por exemplo, né, que uma das nossas mais impactantes necessidades é estar em espaços públicos e sociais, onde as pessoas estão. É ocupar espaços invisibilizados socialmente. A gente não ocupa esses espaços invisibilizados. Onde estão as nossas populações carentes, as pessoas carentes? Onde estão as pessoas que podem se beneficiar dessa ciência e que devem se beneficiar dessa ciência? Esse silêncio, que muitas vezes nós compactuamos com ele por conta da nossa falta de recursos para investir em políticas nas nossas instituições, precisa ser revertido, e agora? Agora, nesse momento em que estamos numa virada de governo, em que estamos numa virada de consciência, sabendo que as universidades foram extremamente atacadas, covardemente atacadas, nesse contexto de tão recente aí que estamos agora, né, acompanhando o desfecho. E como nós vamos lidar com isso se não tivermos investimentos para que as nossas universidades possam atuar com extensão, com eficiência, com impacto, com relevância, com resultados? Isso faz parte da nossa agenda pública, precisa ser considerada, e nunca foi tão importante falar de extensão. Nunca foi tão necessário fortalecer a extensão. Esse é o pilar que falta. Nós estamos agora sempre, né, nos desdobrando entre pesquisa, ensino, falando de evasão. Nós estamos falando da questão do acesso à universidade, da assistência estudantil. Estamos fortalecendo o nosso discurso de orçamento. Mas onde está o nosso discurso com relação ao pilar fundamental das nossas universidades, que é a extensão?
Quando vamos nós, pró-reitores, reitores, diretores de unidades, fortalecer a nossa universidade para que ela esteja inteira, pública, gratuita, acessível, ocupando esses espaços sociais que hoje são negligenciados e que nós precisamos, de alguma forma, investir para que essa realidade mude. Eu venho da extensão, fui pró-reitora de extensão, cultura e assuntos estudantis, imagina. A Unir, infelizmente, ainda tem uma pasta que cuida disso tudo e mais um pouco, né, numa universidade do Norte, que também hoje, num cenário das preocupações nacionais, a Amazônia, não é? Então viemos lá de Rondônia, estamos em Rondônia e sabemos bem as dificuldades de fazer isso. Lá, para fazer um projeto de extensão, a gente precisa de barco, a gente precisa de recursos, nós precisamos enfrentar quilômetros e quilômetros de dificuldade para chegar a populações ribeirinhas, por exemplo, populações indígenas. E onde está o reforço para que a nossa universidade possa cumprir o seu papel com excelência? Então, resultados, impactos e ser necessária. A nossa universidade precisa ser necessária, enquanto for necessária apenas para nós, pesquisadores, cientistas, e não for necessária para as pessoas, nós não vamos superar esse dilema e esse impacto, e vamos ter que viver diariamente acompanhando situações como essa, que a todos nós deixa... Eu fico impactada. Cada vez que a gente vê uma discussão como essa sobre fake news, sobre a desconfiança na ciência, eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que é possível fazer para que isso não siga se alastrando do jeito que está? Porque é quase um rastilho de pólvora. Né? Dependendo do grupo que essas informações circulam, elas assustam, nós estamos assustados diante da barbaridade com alguma complexidade dessa discussão. E como vamos, nessa realidade tão diversa, nos posicionar para colocar essa pauta na agenda pública de investimentos? E aí é investimentos, assim como a gente aposta no investimento em ciência e tecnologia, a popularização da ciência, a discussão por meio da extensão precisa também fazer parte da nossa agenda. E eu acho que esse é o momento de fazer isso. É claro que venho do campo dos museus, do patrimônio cultural e da memória. Coordeno hoje uma comissão no âmbito da Andifes que fala sobre os museus. Fizemos recentemente um seminário aqui no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, com apoio da querida Denise, que está aqui com a gente, e discutimos exatamente isso. As coleções científicas, as coleções tecnológicas e os museus, e como vamos preservar e transformar e devolver para a nossa população esses conhecimentos. Então, isso tudo está interligado, isso tudo faz parte de uma agenda que precisa ser priorizada por nós. Eu gostaria aqui de fazer um apelo nesse momento para que não só o nosso querido presidente Ricardo, que nos representa na comissão, também colocasse a pauta da extensão de forma relevante nessa construção, porque nós não podemos só pensar no ensino e na pesquisa. O pilar da inovação social, e aí acho fundamental também que nós possamos discutir isso, falamos muito de inovação, mas é importante que as universidades assumam um compromisso com a inovação social. A resolução desses problemas que nós vivenciamos cotidianamente precisam ser encaradas pelas nossas instituições como algo extremamente sério, grave, e que só pode ser revertido se tivermos apoio à extensão. E a inovação social precisa estar na nossa agenda. Nós precisamos resolver problemas, ajudar, contribuir ainda mais com o alcance e com a difusão dos nossos conhecimentos para que ele alcance as pessoas. Assim como o nosso querido Jailson aqui colocou na sua fala, e, claro, Tatiana também, se nós não nos preocuparmos com as pessoas e fazer com que as nossas instituições alcancem pessoas, passarmos de uma forma mais breve, ao invés de interpretar números, para interpretar pessoas, estarmos presentes nos espaços mais afastados. Se a nossa universidade não conseguir fazer isso, não há justificativa para discutir futuro. Não há. Queridos, desculpa a minha emoção, é porque esse é um tema que me aflige. Obrigada. Obrigada, obrigada. Eu realmente fico muito emocionada. Eu fui descobrir a universidade pública com 17 anos e já mãe de uma menina de 1 ano. Então, eu venho de uma família pobre,
muito humilde, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e com muito estudo, com muita batalha, com o pai sempre me dizendo, vai estudar, é que eu pude compreender a importância de uma universidade. E fiz FFP, Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, que é um campus avançado da UERJ, e tenho muito orgulho disso. Hoje estou em Rondônia há 10 anos, cheguei trabalhando já na Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, e a nossa bandeira lá sempre foi essa, considerar as pessoas, porque assim nós vamos estar presentes nos lugares mais afastados e vamos fazer a nossa universidade ser necessária. Bem, a partir de agora, vamos então iniciar uma discussão. Abro aqui para o debate, para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso e ouvir aqui os nossos colegas. Lívia, me ajuda aí nas inscrições, por favor. Bom, é sempre difícil ser a primeira, mas, enfim, eu queria começar parabenizando o professor Jailson. Aliás, é sempre um enorme prazer, né? Meu conterrâneo lá da Bahia. E ouvi-lo, né, sempre muito, muito bom, né, as reflexões e a forma como ele traz a ciência, tornando essa ciência, que muitas vezes parece tão distante, tão difícil e tão complicada, nos parecer simples e maravilhosa. E, bom, eu queria parabenizar a professora Tatiana Roque e dizer da importância, acho que essa fala e essa abordagem que ela traz para nós aqui é fundamental, porque nós estamos vivendo um momento neste país em que muitos dos grupos, a gente está vivendo uma histeria coletiva, né, em relação a uma série de questões, e é muito importante que nós, né, que estamos aqui nas universidades, né, trabalhando com a ciência, fazendo discussões em relação à questão do conhecimento, à questão da educação, do futuro, pensar em como lidar com essa situação e simplesmente não colocando que são pessoas ignorantes, sem conhecimento e que não sabem o que estão fazendo, e precisamos ter muito cuidado com isso, muito cuidado com a forma como lidamos com esse olhar, né, sobre esses grupos e sobre pessoas que estão fazendo, porque existe toda uma sistemática, e a professora Tatiana Roque trouxe isso de forma brilhante, né, para nos mostrar como é importante que a gente tenha, que nós tenhamos esse olhar e esse cuidado em lidar com essas pessoas e com esse formato e essa forma com que está sendo colocado a questão do negacionismo e uma série de outros pontos que a gente está vendo ultimamente acontecer, e principalmente nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Então, eu acho que, mais um comentário, né, falando sobre essa questão da importância de como lidar com esse tipo de questão, né, eu acho que a reflexão que a professora Tatiana nos traz é muito importante para que a gente tenha em mente que precisamos lidar com isso de uma forma muito mais séria, sem chacotas e sem críticas infundadas, não infundadas, mas diria críticas que não nos levam a nada. Ou seja, vamos dizer, são pessoas ignorantes, vamos fazer memes nas redes sociais. Eu acho que é muito importante que a gente trate isso com a seriedade que a questão exige. Eu acho que a professora Tatiana Roque nos mostrou isso muito bem. Parabéns mais uma vez para vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Me apresentando novamente, eu sou Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Estou aqui também com a minha vice-presidente, Ana Priscila, que é estudante aqui da UERJ. E, primeiramente, parabenizar a Andifes por trazer esse debate, que é muito importante e é um tema muito caro para a NPG. E quando a gente fala de ciência, a gente fala de futuro também do país. E só para dialogar um pouco com o que a mesa colocou, especialmente que a Tatiana colocou, que a gente viu também que essa própria corrida espacial ela foi reeditada agora na pandemia com a corrida da vacina. Então, a gente vê o quanto realmente a ciência ela pode condicionar o destino das nações. Mas aí, na contramão do mundo, o Brasil realmente ele vem desmontando todo o nosso Parque Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E essa perspectiva do negacionismo ela não está apenas na questão ideológica, ela veio na questão da restrição orçamentária e também da perseguição política e ideológica dos cientistas brasileiros, né? Então, a gente tem aí diversos casos. E a gente queria colocar isso um pouco, porque para colocar aqui no elemento, que foi uma fala que eu fiz ontem, que hoje a ciência não tem sido mais uma perspectiva para a nossa juventude. A gente já vê aí
uma grande evasão, especialmente na graduação e também na pós-graduação. Diversos programas de pós-graduação estão fechando seleções com vagas ociosas, e isso a gente precisa debater, porque a gente está falando do futuro da ciência do Brasil. E, a partir disso, também já comunicando, depois a gente pode passar para o professor Ricardo, nós da NPG fizemos um plano emergencial que nós estamos chamando de Anísio Teixeira, que é um plano emergencial para a gente reconstruir o Brasil a partir da ciência, onde a gente ponta pelo menos 10 pontos que a gente precisa implementar agora no próximo período, para que a gente possa reconstruir o Brasil a partir da ciência e possa combater todo esse negacionismo científico e realmente fazer com que o Brasil priorize a ciência, né? Porque se a gente, já encaminhando aqui para terminar, se a gente é considerado o país do futebol, é porque em cada várzea desse país tem um campinho para as nossas crianças praticarem futebol. E a gente precisa fazer com que a ciência, a gente tenha nas escolas um laboratório de ciência para que a gente possa colocar nossos meninos e meninas para produzirem ciência, porque talentos nós temos no Brasil, só precisamos aproveitá-los. Bom dia a todos e todas. Sou Roberto Rodrigues, reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui, que estou ajudando também na organização. Quero parabenizar a professora, a reitora, aos palestrantes, ao Jailson, a Tatiane Roque. Vou colocar uma questão bem objetiva, mas que muito me incomoda, e como a gente está conjecturando para o futuro, mesmo para colocar uma dúvida na nossa própria percepção. Quando a ciência nega a ciência? É uma pergunta, uma questão que eu vou colocar para a gente, se a gente tem pensado nisso. Meu exemplo parte aí da questão da retomada da nossa presencialidade. Acho que todos os reitores vivenciaram aqui um momento de conflito interno para colocar os nossos professores novamente dentro das salas de aula. Foi um conflito muito grande, mesmo depois de todos estarmos vacinados, negamos a ciência, nós mesmos que produzimos a ciência. E aí, se a gente tem pensado nisso, ou parado para pensar nisso. E o segundo ponto que eu coloco é o negacionismo da inovação social da própria ciência. Por que eu coloco isso? Eu sou do campus de Nova Iguaçu. Eu entrei na expansão e foi um ganho para a sociedade lá na Baixada Fluminense, o campus de Nova Iguaçu. E se tem 3 ou 4 professores que continuam no campus de Nova Iguaçu, no primeiro momento que tem a oportunidade dessa ciência migrar para um centro mais avançado, essa ciência migra, ela não fica na periferia. Ela não atravessa o túnel, como a gente costuma dizer, como eu costumo dizer lá em Nova Iguaçu, ela prefere ficar aqui na Zona Sul. Então, como nós, universidade, como estamos conjecturando para o futuro, como nós, universidade, estamos pensando a ciência negando a própria ciência, negando a inovação social que é dado pelas próprias universidades. Então, eu queria que os dois pudessem nos fazer uma reflexão a respeito desse negacionismo nosso mesmo, da própria ciência nossa. Nós temos hoje um desafio ainda de colocar alguns professores trabalhando presencial. Ainda estamos com uma dificuldade, estamos recebendo denúncias de professores que continuam, cientistas que continuam trabalhando no remoto e não na presencialidade, sem esse contato com os nossos alunos. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas. Sou Rafael Almada, reitor aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro. É um grande prazer estar aqui. Como é uma primeira fala minha no seminário, eu queria parabenizar a Andifes pelo seminário e a todos os reitores, e a oportunidade que a Andifes também nos deu de participação. O Instituto que não necessariamente está na Andifes, mas a gente fica muito feliz com esse convite para participação, então parabenizo a todos aí. Um grande prazer estar com vocês, porque lutamos sempre pela mesmo fortalecimento da educação, né, do ensino superior, do ensino técnico, e isso se complementa muito bem. Queria, assim, eu acho que uma grande oportunidade poder ouvi-los, né, então agradeço também.
as complementações, mas e de tudo que a gente aprendeu aqui, né, nessa troca de experiências, mas eu queria destacar, e aí a fala da Tatiana, né, a professora Tatiana Roque, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar para a questão, principalmente, aí vou focar principalmente na questão ambiental, né? Eu acho que as universidades elas cada vez mais precisam contribuir com essa discussão do clima, muito além da pesquisa, porque muitas vezes a gente tem várias ações, vários projetos de pesquisa que estão dialogando com essas inovações na área do meio ambiente. Mas eu acho que a gente precisa ter mais papel estratégico nessa política nacional, a partir do momento que a gente viu nos últimos meses, cada vez mais a deteriorização e a falta de olhar para a questão ambiental. A professora trouxe muito bem a questão da região norte, né, e todo o impacto que teve não se pensar uma política ambiental séria no país, e a gente precisa retomar isso. Então, eu acho que as universidades elas podem ser estratégicas nesse momento, né, que a gente vê um horizonte e ter papéis estratégicos, né, seja no governo federal, seja nas discussões mundiais sobre clima, sobre ambiente, eu acho que é estratégico. Eu acho que cada vez mais a gente precisa fortalecer, né, professores, técnicos que fazem essa discussão para que a gente tenha esse papel estratégico. Eu queria só destacar isso e também ouvi-los um pouco mais sobre um pouco essas questões. Obrigado. Acho que é isso, né, Lívia? São 4 intervenções. Ah, tem mais 2? Tá bom. Bom dia. Para quem não me conhece, Marco Schiffler, eu sou reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É muito prazer de estar aqui. Claro, faço parte da Andifes, mas não pude estar ontem, né, por conta de um evento representando a Andifes em Porto Alegre, mas estou aqui com a nossa vice-reitora Tangrani, nosso pró-reitor Jean, que estão cumprindo a missão bem na frente, aqui prestando atenção. Já registrei, né? Mas é uma satisfação. Eu gostaria só de fazer primeiro um cumprimento, claro, ao professor Jailson, também a Tatiana, pelas brilhantes apresentações, né, mostrando o nível, né, desse grande seminário, mas fazer um paralelo rápido, quando o senhor apresentou, professor Jailson, aquele slide sobre a desigualdade. Porque nós estivemos, na semana passada, num evento da UDUAL, a União das Universidades da América Latina e do Caribe, que, aliás, eu e o professor Stephen aqui, acho que ele nem sabe disso, mas nós nos tornamos vice-presidentes para o Brasil. O senhor está sabendo, né? O senhor foi vice-presidente? Sim, isso, exatamente. Então, o senhor, pelos próximos 3 anos, professor. E a apresentação lá, a reitora, nossa presidente, a reitora Dolly Montoya, da Universidade Nacional da Colômbia, né? Ela frisou exatamente isso. E aí nós temos hoje a Carta de Bogotá, e é só isso que eu queria colocar. A Carta de Bogotá ela tem como fio condutor exatamente a questão da necessidade da integração das universidades da América Latina e do Caribe, e ela vale também para as nossas IFES, claro, né? Eu acho que a Andifes tem feito esse trabalho de cada vez mais tentar integrar as nossas universidades para que a gente possa somar as nossas habilidades. Mas a questão da desigualdade. E aí fica claro que nós só vamos, e aí o papel da universidade, nós só vamos diminuir essas desigualdades, elas são muito mais severas se compararmos os países da América Latina e do Caribe. Né? Claro que ela acaba incidindo em diferenças até na questão da expectativa de vida nas regiões brasileiras, mas ela é brutal no sentido de aonde o conhecimento, a universidade chega nos países, nas populações. Então, só por meio da ação das universidades que a gente vai conseguir chegar nessas regiões, né, e levar então, o conhecimento e diminuir as desigualdades. Então, eu só queria fazer esse paralelo, porque é o fio condutor da Carta de Bogotá, exatamente esse que o senhor apresentou. Bom, obrigado. Bom dia, eu sou José Aldo Tonholo, reitor da Universidade Federal de Alagoas. Queria cumprimentar Marcelo pela sua fala emocionada, que nos sensibilizou, Tatiana pela sua visão fantástica e meu guru, né, Jailton, que privilégio, mais uma vez, poder ver o nosso guardião aqui da nossa área da Química aqui, né, trazendo essa fala tão acalentadora com relação
aos nossos dilemas diários. Mas eu queria destacar 2 itens aí que estão mesclando essas falas. Primeiro, essa questão que Jailton muito bem aponta do território. Né? O território está intimamente relacionado com o crédito que a ciência vai ter. Nós estamos num momento extremamente privilegiado em que as nossas universidades, os nossos institutos federais, finalmente, né, depois de quase 100 anos na universidade no Brasil, capilarizaram e estão em todo o território nacional. Esse seria um instrumento de levar o crédito à ciência. Mas não é o que está acontecendo. E, por vezes, não acontece esse crédito, o negacionismo à ciência acontece porque nós negamos o nosso território. Eu estou fazendo essa fala dura que vai de acordo com a fala que o colega acabou de trazer aqui, né, de que existem colegas, existem unidades, campos, polos, unidades educacionais descentralizados que deveriam estar fazendo um papel de interlocução com a sua comunidade e não estão, muito pelo contrário. Por vezes, a sabotagem, tá, e eu tenho experimentado isso, no sentido de provar que esse processo de interiorização não funciona para poder voltar para a capital, para voltar para a sua terra, para voltar para o seu locus de origem. Então, esse é um dos defeitos que a gente não tratou adequadamente no processo da interiorização. Então, se a gente quiser, efetivamente, fazer com que a ciência tenha crédito, nós temos que conquistar o crédito dos nossos territórios. Tá? E isso é uma das coisas que nós vamos ter que encarar agora nesse reposicionamento da universidade pública nesse novo contexto. Né? Eu vou tomar a liberdade de contar um item muito pequeno rapidamente aqui. Eu tive com a Iron, né, e com Walter, agora recentemente, lá num privilégio muito grande de estar na expedição do Rio São Francisco. Passamos por 11 cidades durante 12 dias no novo modelo, né, de redescoberta, reconhecimento do nosso território. E a gente vê que quando a universidade está lá, está presente, está levando novidade, Marcelo, quando está levando aquilo que é útil para aquela população, né, e aí vai pelo braço da extensão, sim, as coisas mudam, a universidade passa a ter credibilidade, a ciência passa a ter credibilidade, a gente tem uma integração fantástica com o nosso povo. A gente tem dever de casa para fazer, não adianta só sair criticando o negacionismo, quando, por vezes, alguns de nós estamos sabotando isso. O último inscrito, professora. Bom dia. Primeiro, gostaria de parabenizar, né, a Tatiana e o professor Jailson. Bom, a sua palestra, Tatiana, eu acho que ela até nos conforta um pouco, né, porque quando a gente vê que esses ataques que viemos sofrendo, né, eles fazem parte de um método muito maior, né, e aí cabe a nós resistir e tentar chegar. Mas, na sua fala, professor Jailton, o senhor falou a respeito da questão do financiamento da inovação, que ela deveria vir principalmente do setor privado, né? É um paradoxo, né, com que a Tatiana coloca, porque quem pode financiar talvez esteja no grupo, né, que tem mais resistido à questão da ciência, e o setor privado ele não tem culturalmente esse hábito de financiar, né, seja pesquisa ou inovação. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como chegar também a esse público. Acredito até que a universidade aí vai muito no que o professor Tonholo colocou, que a gente precise estar mais inteirado com aqueles que necessitam, e assim não combater efetivamente aqueles que não acreditam. Mas como a gente quebrar, né, esse paradoxo, porque é importante, se a gente pensar num Brasil desenvolvido, com autonomia, né, ao longo aí desse período onde que as coisas acontecem em tão curto prazo. Obrigado. Bom, obrigada pelas considerações. Vamos, então, aqui a um momento para as respostas, né? A gente pode começar
Tatiana, talvez? Bom, gente, você... Alô? Tá aí? Bom, gente, vou tentar ser breve e, né, fazer um resumo aqui, agradecer demais pelas reações, pelas sugestões, pelas questões. Eu acho que são muitas questões que ainda estão em aberto, na verdade, a gente não sabe, principalmente nesse momento, a gente está entrando numa nova fase, né? Então, acho que a sua pergunta, por exemplo, a gente vai saber em breve, mas eu acho que a gente tem muita coisa que a gente realmente não sabe. Agora, sobre essa relação entre universidade e sociedade, né, que é um ponto que me interessa especialmente, eu acho que tem a ver com a questão que eu abordei aqui. Eu acho que isso a gente precisa muito intensificar. Intensificar significa pensar estratégias de extensão, como a Marcele colocou, pensar estratégias de divulgação científica, de popularização da ciência, de como fazer com que a sociedade enxergue cada vez mais os impactos diretos do que a gente faz nas suas vidas. A questão que eu coloquei aqui, das pessoas perceberem o benefício da ciência nas suas vidas, muitas vezes é uma questão abstrata. Essa questão ela tem que ser mais palpável. Os benefícios daquela ciência, daquela pesquisa. Eu acho que isso a gente precisa incrementar muito, com essa ideia de que isso legitima também o lugar que a gente ocupa na sociedade perante as pessoas que não estão ali. E essa deve ser uma preocupação nossa. Não achar que esse lugar está garantido, um lugar, de certa forma, protegido, né, da Torre de Marfim. Então, eu acho que isso também nos interpela a sair cada vez mais da Torre de Marfim. E aí, eu acho, sobre a questão que foi colocada dos negacionistas internos, né, a gente tem muito negacionismo dentro das nossas instituições, né, negacionismo científico mesmo. A própria UFRJ tem gente anti-vacina lá, fazendo... Então, a gente anti-vacina, fazendo propaganda anti-vacina com grandes canais de YouTube. Então, eu acho que isso traz para a gente uma questão que a gente nunca pensou. Qual é a legitimidade? Como a gente pode traçar estratégias de legitimação ou de não legitimação de docentes que falam em nome da universidade? Acho que isso se tornou uma questão recentemente. A gente nunca tinha pensado nisso. Qualquer um vai lá e fala, eu sou professor da UFRJ, eu falo em nome da UFRJ. Não, senhor. Depende. Depende, né? Isso a gente vai precisar pensar. Isso ficou muito evidente na pandemia. Eu acho que as estratégias de combate ao negacionismo na pandemia nos ensinam muita coisa. Primeiro, que a gente precisa de divulgação científica? Precisa. Mas essa divulgação científica não é bom que ela se dê no âmbito individual. Né? Muitos divulgadores científicos aí se tornaram verdadeiras celebridades como indivíduos. E isso é um teto de vidro, porque indivíduos são falhos. Então, as estratégias de divulgação, de popularização, de recomendação científica para combater o negacionismo precisa ser uma estratégia institucional. E isso a gente não está preparado para fazer, porque é um problema novo mesmo. E a gente precisa, cada vez mais, criar estratégias institucionais para fazer essa mediação entre ciência e sociedade, entre ciência e política, entre ciência e políticas públicas. E eu acho que isso acaba respondendo à questão que o reitor da Universidade Federal de Alagoas colocou, desculpe, eu esqueci o seu nome, mas que é a inserção no território, a ancoragem no território. A ancoragem no território ela também vai se dar quando, para além de pensar, de fazer ciência, a gente puder pensar os impactos dessa ciência na política local e nas políticas públicas. É algo que eu acho que já caiu nossa ficha de que a gente precisa fazer política, já, né? No sentido de se mobilizar. Nós fizemos as marchas pela ciência, nós vamos agora ao Congresso Nacional, tem vários grupos de cientistas se mobilizando para aumentar os investimentos, isso é muito bom. Mas, além disso, pensar os impactos diretos do que a gente faz no contexto local, como você bem disse, do território. Eu gosto muito dessa ideia, né? Os impactos no território. Então, acho que é isso, são só algumas sugestões, não quero me alongar muito, mas eu acho que tudo vai no sentido para a gente combater a crise de confiança, para a gente conquistar essa legitimidade que está... A gente não perdeu ainda, não perdeu, mas está sendo posta em questão, né? Então, para isso, eu acho que a gente precisa cada vez mais
reforçar, aprofundar as estratégias de aproximação da sociedade e sair da Torre de Marfim. É isso. Bem, eu quero dizer que eu aprendi um bocado hoje com as várias manifestações dos vários colegas. Um abraço para o Tonholo ali, um amigo querido de longa data também. Mas, veja, estou tentando arrumar um pouco as ideias com isso. Mas vou começar com uma declaração. Eu sou da geração 68. Sou professor há 52 anos. Então, e olhando no tempo, a minha sensação é que, a depender da posição do observador, a desigualdade aumentou ou a desigualdade diminuiu, mas a desigualdade permanece. A universidade, ela reflete a sociedade em vários aspectos, porque ela reflete a sociedade e a diversidade com as pessoas que estão dentro das universidades e reflete também pelas pessoas que não estão na universidade. Então, é um sistema de alta complexidade. Então, e toda questão complexa não tem uma solução simples. A solução é complexa. Então, se nós olharmos a situação de hoje e compararmos com a situação que eu vivi quando era estudante secundarista e um estudante universitário, aparentemente hoje é muito melhor. Hoje os colegas não desaparecem. Hoje você não chega na sala e conta, cadê fulano? O que é que aconteceu com ele? Procura saber na casa dele, não se tinha telefone fácil, não tinha isso. Então, não é que dizer o que é melhor ou o que é pior, é só dizer que a situação é diferente. E se a situação é diferente, requer uma abordagem também diferente. Mas, se nós olharmos as nossas universidades, nos últimos 10, 12 anos, se nós olhássemos há 15 anos o mapa das universidades, dos Cefetes no Brasil, você diria que o Brasil era só litoral. Era raríssimo que tinha no caminho oeste do Brasil. Se nós olharmos hoje, o avanço disso, e for olhando nos poucos anos, foi um avanço fantástico. Foi um avanço fantástico mesmo, houve uma capilaridade grande e ainda há muito espaço para conquistar. Muito mesmo para conquistar, e o processo, eu imagino, será bastante lento. Na realidade, porque as necessidades que nós temos no país são grandes. A desigualdade social no país é imensa. E a divergência está na sociedade, ou seja, ela está dentro da universidade também, como vários colocaram aqui, as posições. E o mais interessante da universidade é que o mais perigoso são os que não se manifestam. Que você não consegue saber se você está discutindo com uma plateia que tem aliados ou que só tem adversários e como organizar isso. Então, eu dou uma ideia só a vocês. Quando o Brasil lançou o satélite nacional e que, em tese, iluminava o país todo, nós vimos, eu estava numa posição nessa época, em que eu fiz alguns planos. Um deles era a Amazônia que queremos. E a proposta era usar o satélite que iluminava todo o país, mas especialmente a região amazônica. Como as distâncias são grandes, na época que eu fui pró-reitor, na virada do século, tinha um colega e amigo nosso que era pró-reitor, ele dizia, olha, para eu ir de um campus para outro, tem 2 horas de avião. Então, isso sempre ficou na minha cabeça, eram 2 horas de voo, pelo menos, e não deve ser diferente hoje, mais horas ainda de barco. O BNDES, quando o Rebelo viu a ideia, ele ficou entusiasmado. Aí, no outro dia, eu fui para o BNDES, por solicitação dele, para mostrar a diretoria. Ele disse, é isso que nós queremos, é isso que nós vamos fazer. Eu fui lá, deixei tudo certo. Pronto. Nunca mais nenhum deles falou comigo. Nunca mais. E qual era o ponto? E o exemplo que eu dei na época a eles, para vocês verem, é que, com a exploração do pré-sal, chegou num ponto que as plataformas estavam a uma distância maior do que um voo de helicóptero. O voo precisaria fazer uma parada de reabastecimento, algo, tinha uma logística muito distinta. E a Petrobras fez um acordo com uma uma rede privada de saúde, em que ele tinha pessoas na plataforma, da área de saúde, e pessoas em terra, em São Paulo. E qualquer acidente que tivesse, o primeiro embate até chegar ao socorro era por videoconferência com as pessoas. Então, e todos acharam legal. Eu digo, você já imaginou as universidades integradas
quer dizer, o próprio acesso no sistema seria algo fantástico. Então, a desigualdade eu acho que é o nosso maior desafio. O mundo é desigual, então o país é desigual, as universidades são desiguais entre si, e a desigualdade existe também dentro das universidades. E isso está bem claro aqui. Então, eu creio que não é uma solução simples. Então, como não é uma solução simples, eu acho que o fato dos reitores e reitoras estarem aqui e reconhecer que esse é um desafio e que esse desafio está presente, que vai se propagar no futuro, nós não vamos resolvê-lo rapidamente, nós vamos mitigá-lo aos poucos. Eu acho que esse é o grande princípio e a grande motivação de uma reunião como essa. Ou seja, não existe uma solução única. Todo problema complexo tem mais de uma solução. E esse é o desafio das senhoras e senhores, de olhar a solução, de se associar e de trabalhar cada vez mais em rede. Cada vez mais em rede. Então, repito, foi uma honra muito grande estar aqui, rever bons amigos, poder falar para vocês. Eu falaria como um bom baiano, eu digo, é um perigo dar um microfone a um baiano, tomar da mão dele não é fácil. Falaria o tempo todo, mas acho que reuniões como essa, eu recomendaria que fosse feita até com mais frequência, porque nós estamos num transiente em que ninguém garante ainda qual será o resultado desse transiente. Quem viveu, e alguns aqui de cabelos brancos, minha época, o passado, sabe que a vigilância não pode parar. Tem que estar sempre atento, tem que estar sempre cuidadoso, e nem sempre o que está na sua frente é o que parece que é. Então, como somos todos professores, eu acho que nunca fiz outra coisa na vida, sempre fui professor. Depois de certo tempo, até meu pai me chamava de professor. O professor vem cá, o professor vem cá. Então, é a única coisa que eu sei fazer na vida, é isso. Então, foi um prazer grande estar aqui com vocês. É uma pena que não vou poder ficar, porque eu tenho um lançamento de um livro que já estou um pouco atrasado, sobre a economia azul, né, na Escola de Guerra Naval, mas sempre que desejarem ouvir um pouco um professor, eu estou à disposição para poder falar. Bom, mais uma vez, obrigada pela presença, professor Jailson, professora Tatiana. Uma alegria imensa ouvi-los. Acho que todos nós aqui nos deliciamos, né, e nos instigamos com todos esses conhecimentos. Peço desculpas pelo meu desabafo, mas eu me sinto muito responsável por, em todos os momentos, não perder a oportunidade de dizer tive vida transformada por uma universidade e hoje me sinto realmente no dever de ajudar que outras pessoas também se transformem. E contamos com todos aqui nisso, para esse projeto de vida, né, que é transformar as pessoas por meio da educação, da ciência e tecnologia. Muito obrigada, muito obrigada. Faremos agora um breve intervalo e retomamos em 10 minutos.